A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma videoaula, a qual nós estamos falando sobre os profetas menores. Os 12 profetas que profetizaram para Israel, profetizaram para Judá, profetizaram para as nações vizinhas. E esses profetas, eles têm as suas mensagens de uma forma bem direta e também muito contemporânea para os nossos dias. Hoje, nós vamos dar sequência à nossa série de estudo. A nossa primeira mensagem sobre os profetas menores, você pode ir lá no nosso canal e você vai encontrar um vídeo falando sobre a introdução aos profetas menores. E já que nós temos uma introdução falando sobre os profetas menores, não podemos aqui perder o tempo de estar trazendo novamente uma introdução. Você pode ir lá, você vai encontrar o nosso vídeo falando sobre a introdução. Em seguida, falamos sobre o profeta Oséias, a sua mensagem e o seu tempo. E hoje nós vamos estar tratando sobre o profeta Joel. Vamos estar falando sobre quem era o profeta, o cenário que ele profetizou, e vamos aqui tentar descobrir algumas minúcias acerca desse tão importante profeta. Então, o profeta Joel é um profeta muito importante, já a começar pelo seu nome. O nome Joel quer dizer Jeová é Deus, o Senhor é Deus. Porque o nome do profeta está de uma forma simbólica, trazendo uma mensagem como pano de fundo. Veja que nenhum dos profetas a qual estão profetizando tem o seu nome alienado daquilo que eles estão profetizando. Cada nome de cada profeta está trazendo uma mensagem singular. Jeová é Deus, o Senhor é Deus. Por que o profeta Joel está trazendo essa mensagem para começar no seu nome? Porque o povo tem se distanciado de Deus. O povo está indo após outros deuses. Então, o nome Joel está dizendo, não adianta ir após outros deuses, porque só o Senhor é Deus. Essa é a mensagem do profeta Joel. E nós vamos estar aqui discorrendo acerca do que Joel falou. Para começar, o livro de Joel, ele vem tratando a respeito de uma grande calamidade que vai vir sobre a nação. Calamidade essa que vem por um grande ataque de um grande exército de gafanhotos. Em seguida, uma grande seca vem sobre a nação. E como se não bastasse, o profeta Joel ainda vem anunciar que depois do ataque dos gafanhotos, da grande seca, estaria uma grande eminência do ataque de uma grande nação que viria sobre o povo. Então, diante de uma visão panorâmica, nós vamos estar dividindo o livro do profeta em 3 seções, tá bom? Aqui uma visão panorâmica por cima, vamos viajar por cima do livro do profeta Joel. A primeira seção do livro de Joel descreve o ataque de gafanhotos. O ataque de gafanhotos que vem contra a vegetação e a ruína. É como se diante daquele gafanhoto tivesse um grande jardim do Éden. E após a passagem desse gafanhoto, um grande deserto estaria. Eles devastam tudo. Eles acabam com tudo. E ainda por cima, nessa primeira seção, tem a seca que vem logo após o ataque do gafanhoto. E logo após o ataque dos gafanhotos, não adianta ter boas sementes na mão. Por quê? Não adianta lançar essa semente na terra, porque a terra está assolada. A terra está seca. Capítulo 1 vai dizer que a terra está como grandes torrões.
secou-se a terra e não tem como se plantar. Por melhores que sejam as sementes, não vinga, porque a terra está assolada. E ainda nós temos na primeira sessão uma chamada ao arrependimento. Essa é a primeira divisão do livro de Joel. Vamos para a segunda sessão? A segunda sessão é um outro ataque. Não um ataque de gafanhoto. Mas agora o profeta Joel vem falar sobre uma eminência de um grande ataque de um exército militar de uma nação estrangeira. As calamidades vão acontecendo, uma após outra. Então coisas estão acontecendo e Joel entra agora no cenário profético para poder alertar ao povo da situação que eles estão vivendo. Lembre-se que nós falamos que o nome do profeta quer dizer Jeová é Deus, o Senhor é Deus. Porque o povo estava distante de Deus, indo de pecado em pecado. Então agora nós temos o profeta querendo trazer a responsabilidade daquilo que o povo está vivendo. Aí nós temos a terceira sessão do livro do profeta. E a terceira sessão eu dividi da seguinte forma: a misericórdia de Deus, o arrependimento sincero e o derramamento do Espírito. Essa é a terceira sessão do livro de Joel. Joel, ele quer trazer o povo a um arrependimento sincero. Por quê? A misericórdia de Deus, diante de tudo que o povo está fazendo, a iminência de Deus, a misericórdia de Deus quer agir. E se o povo tiver um verdadeiro arrependimento, Joel profetiza que Deus estaria derramando do seu Espírito. Então, é olhar para a situação que se está vivendo, buscar a misericórdia de Deus diante de um grande arrependimento, para que o povo venha a ser renovado através do Espírito Santo. Que bênção, né? A discussão é: em que tempo o profeta profetizou? Em que tempo? Segundo os estudiosos, nós temos duas divisões teológicas acerca do tempo da profecia do profeta. A primeira seção, os primeiros vão dizer que Joel profetizou por volta do século 4 antes de Cristo, mais ou menos saindo do ano 500 para o ano 400, após o exílio babilônico. Porque não temos a figura de um rei. E a gente sabe que depois do cativeiro babilônico, não temos aí mais um levantamento de um rei. Pela ausência de um rei, alguém vai entender que o livro de Joel, ele foi escrito após o cativeiro babilônico. A segunda divisão teológica vai dizer que o livro de Joel, ele foi escrito num período em que uma criança por nome Joás era rei de Israel. Sabemos que Joás, ele foi rei de Israel com apenas 7 anos de idade. E com 7 anos de idade não tem como reinar. Ele está sob a tutela do sacerdote Joiada. É por isso que no livro de Joel a gente vê uma grande força dos sacerdotes. É como se o profeta Joel, ele fosse muito familiar com aquilo que ele está dizendo. É como se ele soubesse daquilo que ele está falando, talvez por ser de uma linhagem sacerdotal. Então é colocado o livro de Joel antes do cativeiro babilônico, muito antes do cativeiro babilônico, e seja aí o mais provável no tempo do rei Joás,
a qual estava sob a tutela do sacerdote Joiada. Se posicionando, eu aqui particularmente, me posicionando, eu vou colocar o livro de Joel antes do cativeiro babilônico e não pós o cativeiro babilônico, devido muitas evidências que nós temos dentro do livro, mesmo ele não citando nenhum dos reis. Um comentário muito bom do livro de Joel é que ele vai dizer que as suas profecias foi diante de um grande terremoto. E, segundo a história, esse terremoto vai acontecer nos dias do rei Uzias. E Flávio Joséfo vai dizer até que esse terremoto é um castigo pelo pecado do rei Uzias. Sabemos que o rei Uzias foi um grande rei que cresceu sobremaneira, de muita inteligência, rico na pecuária, um grande administrador, formou um grande exército, era um grande político e cresceu muito, mas a Bíblia vai dizer que o seu coração se eleva diante de tanta glória. Então, supostamente o terremoto que acontece foi aí por causa do pecado de Uzias. Quem diz não sou eu, mas é o historiador Flávio Joséfo, ele vai trazer aí esse entendimento. Bom, seja sim, seja não, é apenas uma informação complementar. Bom, então nós temos aqui o profeta Joel sendo colocado pós o exílio babilônico e também antes do exílio babilônico. Bom, vamos para algumas informações sobre os gafanhotos. A discussão é o mesmo gafanhoto vindo em fases diferentes ou são 4 espécies de gafanhoto? Há quem diga que os gafanhotos eles vieram em fases. É o mesmo ataque, é o mesmo gafanhoto atacando em fases diferentes. E outros vão dizer, não, é 4 tipos de gafanhotos que estão atacando. Eu vou tomar por base os gafanhotos vindo em fases. Os mesmos gafanhotos vindo em fase. Isso não anula o outro entendimento que os gafanhotos podem ser diferentes. 4 tipos de gafanhoto. Bom, tomando por base aqui os gafanhotos vindo em fases diferentes, sendo os mesmos, eu peguei aqui 2 versões. A da revista Almeida Atualizada e Almeida Corrigida. Por quê? Na Almeida Corrigida, nós temos o ataque do gafanhoto cortador. Ele é chamado na revista atualizada de gafanhoto cortador. E esse mesmo gafanhoto, na Bíblia Revista e Corrigida, ele é chamado de largata. Então a largata é o que nós chamamos de gafanhoto recém-nascido. É a primeira fase do ataque do gafanhoto. A segunda fase nós temos na revista atualizada gafanhoto migrador, que na Bíblia Corrigida é chamada de gafanhoto. E quem são esses gafanhotos? Pode procriar já no primeiro estágio de desenvolvimento. Então, essa segunda fase do ataque do gafanhoto, que é chamado de gafanhoto migrador, é um gafanhoto em desenvolvimento que já se pode multiplicar, já pode procriar. A terceira fase do gafanhoto é chamado de gafanhoto devorador. Isso na Bíblia atualizada.
Eu estou fazendo aqui uma comparação que é para você poder se organizar dentro das duas Bíblias. O gafanhoto devorador, que na Bíblia corrigida, ele é chamado de lacusta. E o que é a lagosta? Desenvolve pequenas asas, mas pulam bem, começam a devorar. Você já viu aqueles gafanhotos que eles não voam muito, mas eles pulam bem? Pulam bem. A Bíblia o chama de devorador, lacusta. Eles têm um grande poder de acabar com as folhas. E, por fim, nós temos o gafanhoto destruidor. O gafanhoto destruidor, nós temos ele na Bíblia Revista e Atualizada. Na corrigida, ele é chamado de pulgão. E o que ele faz? Possui asas completas, é o consumidor adulto. É o gafanhoto na sua fase adulta que devasta tudo que vê pela frente. É o gafanhoto em potencial. Nós temos alguns registros que nos dias atuais de ataques de gafanhotos que podemos citar sobre Madagascar. Agora em 2020 nós tivemos lá na Austrália um grande ataque de gafanhoto. Então podemos ver como que eles podem fazer com a vegetação. O que nós temos que levar em conta é a respeito não das discussões teológicas, se é pós-exílio, se é antes do exílio, se são vários gafanhotos, se são um gafanhoto. Essas discussões teológicas, elas não têm fim e não terão. Não terá fim. Não é aqui numa videoaula simples que a gente vai tirar uma discussão que está em academias teológicas. Não é essa a nossa intenção aqui. Mas falar da mensagem que o profeta está trazendo e o cenário que o povo está vivendo. Nós temos o cenário a qual o profeta está profetizando. O profeta Joel, filho de Betuel. E dentro desse cenário profético, o profeta ele vem trazer para a nação um despertamento. Tocai a buzina em Sião. O profeta ele vem trazendo acerca do que está acontecendo, fazendo o povo se voltar para Deus. O capítulo 2 é um grande regresso, é um grande retorno para Deus, é uma convocação. Veja bem, a situação não está fácil porque os sacerdotes estão no templo esperando os adoradores para ir adorar e não tem adorador. Não tem quem traga a oferta para poder sacrificar ao Senhor. Então tem o choro dos profetas, tem o choro do sacerdote e tem o choro do povo. E o profeta vai dizendo: convocai uma reunião solene, aplicai o jejum. E dentro dessa profecia do profeta, o povo se desperta. As chuvas virão diante do grande arrependimento. A chuva seródia e a temporã virá sobre a terra. Veja bem, é muito terrível isso aqui, porque quando nós olhamos a história do povo de Israel, o primeiro sintoma de afastamento espiritual, o termômetro espiritual para mostrar que o povo estava distante de Deus, era quando a colheita não vinha.
O primeiro sintoma em que a mão de Deus não estava sobre o povo é quando a terra ficava assolada. E o segundo sintoma de afastamento espiritual é quando uma nação, por mais fraca que fosse, viesse contra Israel, ou Israel fosse contra esta nação, perdia uma guerra. Então, o que nós vemos aqui? Se o povo se arrepender, se o povo buscar, as mãos de Deus viria sobre o povo. Terminando aqui essa nossa mensagem acerca do profeta Joel, para não ficarmos muito extenso no nosso vídeo, vamos falar um pouco acerca da mensagem do profeta. Bom, diante do arrependimento, diante do povo se confessar diante de Deus e buscar, o que é que o profeta está dizendo? Que Deus viria sobre o povo. E essa ação de Deus sobre o povo está revelado como o Pedro, ele vai tomar posse das palavras do profeta. Isso aconteceu porque o profeta Joel profetizou. E o que Pedro está falando? A descida do Espírito Santo. Então, o arrependimento se dá direito de receber sobre si o Espírito Santo. E Pedro, ele está tomando posse da palavra de Joel. Então nós vemos que a palavra de Joel era para o passado, para o presente e para o futuro. Quando acontece o dia de Pentecoste, o derramado do Espírito, Joel toma a palavra profética, Pedro toma a palavra e diz: isso foi o que profetizou o profeta Joel. Então a gente vê que a mensagem do profeta não era apenas para o seu tempo, mas era para o tempo em que os apóstolos estavam e também é para o nosso tempo. Porque se dentro de nós tiver um arrependimento sincero, com certeza a graça de Deus virá sobre a nossa vida. Aonde tem os remanescentes, aonde tem aqueles que buscam o Senhor com sinceridade, e aqui nós estamos falando não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que se voltam para Deus e a graça de Deus desce sobre eles. A segunda mensagem do profeta no seu livro diz respeito a invocar o nome do Senhor, independente de qualquer situação. São nos momentos de aflições, são nos momentos de dores que nós devemos invocar ao nome do Senhor. Terceiro, são os sinais que o livro traz. Sinais que o livro de Joel traz uma mensagem apocalíptica, a qual o dia do Senhor virá, aonde Deus estará reunindo todo o povo no vale de Josafá. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor virá. O livro de Joel é o livro que trata do grande dia do Senhor. Essa é a mensagem que traz, é a palavra-chave do livro de Joel. É a mensagem central do livro de Joel. O grande dia do Senhor. E com certeza, esse grande dia virá. O nosso Senhor Deus vai reunir todas as nações no grande vale de Josafá. Mas para aqueles que são remidos, aqueles que são alvejados pelo Espírito Santo e têm toda a sua carne transformada, esses estarão reunidos sim, no grande dia do Senhor, mas não para ser réu, e sim para julgar. O seu povo estará reunido em um grande exército com Deus Todo-Poderoso.
E ali estaremos para julgar as nações. O livro de Joel é um livro que trata de afastamento, arrependimento e misericórdia de Deus. E que a misericórdia de Deus venha sobre a tua vida e você possa ser restaurado pelo poder do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.